agora a gente vai falar sobre alimentação, isso mesmo, alimentação dos pequenos pacientes, não só com câncer do Serviço de Nutrição do Hospital Criança Conceição, mas também aí de outras doenças que os baixinhos, infelizmente, acabam tendo, né? E aí, para combater isso, uma nutrição com pratos recreativos, preparados de uma maneira criativa. É isso, Elvio Della Corte, nutricionista. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Exatamente. É essa proposta aí que nós temos de assistência aos nossos pequenos pacientes lá do Hospital da Criança Conceição. A gente tem ali a questão dos pacientes, né, com a questão do câncer, que é uma das piores doenças que a gente conhece, né, mas outras doenças também, não é, Elvio? Na verdade, essa prática dietoterápica de a gente utilizar esses pratos decorados, ela abrange diversas patologias, né? Patologias com imunodeficiência, disfagias, situações de emagrecimento em investigação, pós-operatórios. Então, tem um rol assim, de patologias aí que a gente utiliza, né, essa técnica. E crianças sem, mesmo não tendo doenças, eu tenho filho, quero mandar um beijão para o Arthur Henrique, já é complicado, né? Eu fazer a criançada comer, por exemplo, saladas, verduras, aquela coisa toda. Hoje em dia, na minha época, lá não tinha tanto assim essa questão da industrialização dos alimentos, né? Não tinha loja de conveniência, era no armazém da esquina ali. Esses dias até eu li uma coisa muito engraçada dizendo que água com limão emagrece desde que o limoeiro esteja a 2 quilômetros da sua casa, né? Então, aquelas coisas assim, claro que uma aguinha com limão faz bem à saúde, estou com o Elvio aqui para não deixar mentir sozinho, mas assim, antigamente a gente não tinha esse apelo industrial da alimentação, principalmente para as crianças. A gente vê televisão, nas propagandas já vem ali de bolachinha, de biscoitinho, de coisinha, com desenhos, com motivos de filmes, super-heróis e tal, que é uma situação bastante complicada. E você querer que a criança coma lá uma alface, um tomate, né, uma fruta, fica desigual essa luta aí, né? Às vezes é uma luta desproporcional, né? Sim. Então a indústria, ela tem um viés apelativo muito forte. E para aquele pacientinho que está internado, às vezes com longos períodos de duração, os familiares, que normalmente sempre acompanham, né, eles nos solicitam, assim, algumas exceções nesse sentido aí. Mas, assim, a gente procura, nós temos uma gama enorme, assim, de alimentos naturais, né, que a gente processa no próprio serviço de nutrição e que proporciona a nutrição completa. Então, na verdade, esses alimentos industriais, principalmente os ultraprocessados, né, nós evitamos, né? Nós evitamos ao máximo que eles entrem, né, e compitam, né, em relação à dieta oferecida, balanceada, que o hospital fornece, né? Imagina, a gente está falando de crianças sem patologias, né? Agora imagina uma criança, isso é muito importante, a gente tem visto agora também na questão da Covid, a gente tem falado dos leitos para o combate à Covid-19, né? Aí a gente tem lá os respiradores, tem os monitores, tem o próprio leito, o quarto e tem toda a parte técnica ali para combater. E a gente vê que tem muito, tem sido falado desde o início da pandemia, a importância do nutricionista também, né? Na questão da alimentação. E aí se vê que não só na questão da recuperação da Covid, mas de várias doenças. A gente está falando das crianças com câncer, mas como é importante, né, uma nutrição adequada para se sair para uma recuperação de uma patologia, né, Elvio? Nós costumamos enfatizar que o alimento dentro de uma internação hospitalar é o medicamento também, muitas vezes, né? Claro. E a nutrição é parte fundamental desses processos aí de recuperação. E em relação aos pacientes COVID, são tratados também da mesma forma, né, para a sua recuperação, né? Normalmente, né, uma boa parte com questões respiratórias envolvidas, né? Exato. Então, a gente procura dar assistência, inclusive aos leitos COVID, sem problema nenhum, né, para que eles tenham uma boa recuperação, né, e permaneçam não tantos dias assim, né, para que não fiquem, para que não fiquem expostos, né, tão debilitados, né?
Estão debilitados. Realmente, a alimentação, como ela está falando, realmente é uma medicação, sem dúvida nenhuma. E no caso dos pequenos ali, esse desafio também mais complicado, né? Isso aí passa pela preparação do próprio prato em si, Elvio? Pois então, nós temos esta possibilidade lá do nosso hospital de fornecer esse tipo de prato decorado, né? Isso. Né? Que é uma forma lúdica para a gente tentar chegar, na verdade o objetivo é que a criança coma, né? Claro, que ela claro. se alimente, né? E esse processo, ele vem de uma forma assim que a gente constrói junto com a equipe do andar, os familiares, para que a gente tenha uma boa adesão desse paciente, certo? Mas para isso, concretamente falando, né, nós temos o preparo e quem prepara, né, que é muito importante. Então, a equipe que nós temos lá, dos nossos cozinheiros, dos nossos auxiliares de cozinha, eles são fundamentais nesse processo. Sim. Né, porque nós mandar somos mandar os parabéns aí para esse pessoal aí que a gente não vê, né, mas que está ali na linha de trás ali, trabalhando firme. Eles estão nos bastidores, né? Nos bastidores. E são a nossa mola mestra aí que faz as coisas acontecerem também. Olha só. Né? Somos uma engrenagem lá, nada funciona sozinho. Né? E o todo chega, né, exatamente no que a gente quer, que é a recuperação do paciente. Então, essa nossa equipe faz esse preparo com muito esmero, com muito carinho. Né? Eu não sei se a gente tem algumas imagens aí depois para mostrar. Não sei se é parte da produção aí, se você passou lá para a produção lá, para a gente poder mostrar. O Brian está ali, enquanto isso a gente consegue falando. Beleza, porque só para ilustrar assim, porque a criatividade é muito grande e isso motiva também os próprios funcionários a cada vez mais estarem buscando, né, um aprimoramento nesse tipo de técnica, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa muito importante para nós e o reconhecimento também, né, dos familiares que a gente tem verbalmente, ou por escrito, por telefone, enfim, nas visitas, né, que a gente realiza aos leitos. Então, realmente gratificante assim, os resultados que a gente tem obtido com esse tipo de prato decorado. É bem interessante. E a gente tem aí alguns mitos, assim, por exemplo, não é que não possa se comer, muitas vezes é que não possa se comer sempre, né? A questão, por exemplo, de um chocolate, de um doce, não tem isso também, Elvio? Existem, né? Existe essa dificuldade, às vezes, do próprio paciente, né, em ingerir algum alimento desse tipo, ou a própria doença que não permite. A restrição da doença. Alguma restrição da doença, né? Sim. Então, por exemplo, nós temos alguns casos de pacientinhos que eles não podem comer as coisas muito sólidas. Elas têm que ser liquidificadas ou semilíquidas. Né? Então, a gente, dentro de um prato, digamos, a gente tenta montar um cenário ali. Né? E esses cozinheiros e essa equipe lá da nutrição, da pediatria, elas têm essa condição aí de avaliar, né, dependendo inclusive da faixa etária, né, o que seria mais interessante, até de personagens aí da Marvel, vamos supor, né, que o pessoal lá manda bem, é bem interessante. Que bacana isso aí, porque como eu estava falando antes ali, né, a gente tem aí uma dificuldade. Eu me lembro que há um tempo atrás se teve uma portaria ali modificando um pouco a questão das cantinas nas escolas também, né? Isso foi bastante interessante, porque não se dava conta ali, as cantinas ali, claro, aí iam vender doce, chocolate, biscoito ali para as crianças e não ofereciam ali um alimento menos industrializado, mais saudável ali, né? Isso aí foi cuidado. Como eu estava falando antes, fica difícil aí também competir com os alimentos, até na questão do preço, do preparo. Existe uma lenda também nessa questão, eu vou comer na rua porque eu não tenho muito tempo para preparar, né? Falando não só dos pacientinhos aí doentes, mas também dos pacientinhos em geral. Aí prefere uma Coca-Cola e uma coxinha de galinha. Mas dá para substituir isso aí mesmo estando na rua também, não é, Elvio? Eu acho que sim, eu acho que é uma opção aí que eu acho que a família tem que estar muito envolvida, perfeito, né? Perfeito. Então, eles têm que, digamos assim, comprar a ideia, né, de uma alimentação saudável e procurar fazer com que os seus filhos, enfim, os seus parentes, eles procurem fazer essas opções certas. Sim. Claro que na rua tu comprar um pacote de salgadinho,
que já tem ali só tu rasgar e comer, diferente de tu pegar uma maçã, ter que descascar ou não, enfim, partir. Verdade, entende? Mas, né, as opções estão aí. Eu acho que é uma questão muito cultural, né? E como a gente falou antes, que a indústria ela nos cerca de um certo modo, e tu pegando crianças na idade escolar, né, que recebe essa carga toda, né, direto. Então, às vezes não tem pais, muitas vezes, né? E não tem muito senso crítico, às vezes, né, no momento, e acaba cedendo. Né? Mas acho que é o papel ali do familiar também de educar, e se porventura, né, não tem uma condição assim de fazer uma análise, que procure um profissional, procure um nutricionista para fazer uma orientação e uma reeducação alimentar, né, que é a base de tudo. Muito interessante. E a gente tem aquele mito também da questão do preço, dizer que é mais barato, mais caro, isso também é mito também, né? Eu acho que às vezes até uma alimentação, uma fruta, como você estava comentando agora aqui, muitas vezes é mais em conta do que um refrigerante ou do que um salgadinho também, não é? Eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas às vezes optam pelo prático, né? Nem sempre pelo preço. Nem sempre o prático é o mais barato e é o melhor. Né? Então... Também tem que cuidar isso, né? Com certeza. E a gente tem a questão também das crianças ainda continuam, eu li há um tempo atrás que a gente tem aí uma questão da obesidade nas crianças, né? Muito grande ainda. Ainda continua isso ainda, Elvio? Eu acho que sim. Eu acho que isto é um indicador, assim, às vezes dessas más escolhas, né? E que vem desde a infância, né? Então, tu tem uma criança que acaba aí com um pouco de excesso de peso na fase infantil e percorre na adolescência com esse padrão, né? Sim. E na fase adulta daí já está instalado. Daí tu pode ter aí uma consequência futura, né, de uma hipertensão, de um diabetes. Sim. Né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar alerta. Sim. Na verdade, assim, quando, né, o seu filho ele tem tu vê que ele está com um excesso de peso, procure seu médico, né? Procure nutricionista, vamos lá, vamos trabalhar. Reeducar essa alimentação. Exatamente, proteger essa criança, né? Para o futuro dela, né? A gente está vendo ali, a gente está confiando, o pessoal da produção está falando que nós temos as fotos que o Elvio tinha comentado antes ali. Olha aí, olha então, ali. Isso aí é a criatividade do pessoal lá, dos nossos cozinheiros, né? E dos nossos auxiliares de cozinha também, que colaboram bastante. Aí é um palhacinho, né? Um palhacinho com um sorriso. Vamos botar aquela foto primeiro ali para o Elvio comentar o que tem nesse, que eu já estou com fome. Isso aí são almôndegas, né? E aquilo que seria uma areia, digamos assim, é um purê de batata com as árvores que são os brócolis. Os brócolis. E as florzinhas ali para dar também um toquezinho especial ali que é feita de cenoura. Que bacana, até fiquei com vontade, deu fome agora. E a parte central da cenoura ali provavelmente é uma gema de ovo. Opa, vamos ver o outro ali para o Elvio comentar com a gente ali, a outra foto ali do outro prato ali, para a gente comentar como é que foi feito, o que tem no outro prato ali. Olha aí, esse é um palhacinho. Olha só, esse aí é um paciente, por exemplo, que tinha uma grande aversão assim, aos alimentos, tá? E ele, sim, nesse caso, ele estava muito focado nos ultraprocessados, hambúrgueres, pizzas. E nesse caso específico, nós fizemos uma exceção, né? E montamos esse prato ali com tomate, com cenoura, com brócolis. Ali tem um sorrisinho ali que é uma pequena fatia ali de presunto. E a pizza, que ele tanto queria. Sim, né? É verdade. E a pizza. Então a gente abriu a exceção, com esse chapeuzinho de pizza, né? E ele acabou ingerindo os outros alimentos também. Então, fomos estimulando desta forma essa criança, né? É um recurso que a gente tem. Muito bem, ficou muito bonitinho mesmo ficou ali. Bem criativo. E a tal da pizza também. A gente tem outra foto aí? De outro prato? Olha aí, vamos lá. Essa aí, né? Para te ver a consistência da alimentação, aí já praticamente normal, né? Então, com uma árvore feita de coxa de galinha, brócolis, cenoura, vagem, o arroz ali de base e um purê de batatas, né? Que ali representa o sol, né? Lá no fundo. É verdade. É verdade. Ficou bem bolado. Ficou bem bolado. Isso aí é o pessoal que cozinha. Olha aí, outro prato, vamos lá.
Esse aí provavelmente deve ser daquela linha de pratos daquele paciente, né? É um outro pedaço de pizza, na verdade, sim, né? Que colocaram ali, fazendo um barco, né? Tu vê ali um mar em verde, né? E essas pizzas, esse tamanho da pizza em triângulo, como se fosse o barco, né? E o sol ali no fundo, né? Que maravilha, olha só que maravilha. Milho. E aí com a orientação de... Opa! Olha aí, ó. E isso é a tartaruga, com cenoura e abobrinha. Que maravilha, mas são os artistas, São. Nós temos os cozinheiros lá, muito, realmente, assim, ó, e se eles não têm uma ideia assim, muito criativa no momento, a equipe vai buscando, vai para a internet, tenta buscar outras ideias, porque às vezes tu tem uma restrição, né, dos ingredientes ali para tu poder montar o prato. Então, né? E às vezes realmente aperta um pouquinho, às vezes, né? Claro. Em termos de criatividade aí, mas eles conseguem superar e um vai conversando com o outro e um estimula o outro. E esse pacientinho aí, esse aí é um pacientinho. Esse aí, por exemplo, ele está internado desde o dia 28 de março. Meu Deus do céu. Está até lá hoje. Então, aí... Com câncer? Não. Ele tem uma imunodeficiência, tem disfagia e tem outras complicações. Nossa, desde 28 de março, Elton. Exatamente. Nossa, a gente acha que tem problema, hein, gente? Meu Deus. Ele está lá com a gente. Aí, o que aconteceu com ele? Ele também não estava comendo, ele ficou muito tempo com sonda, ele é um paciente proveniente da UTI, e então a nutricionista assistente dessa unidade aí, ela colocou em ação esse plano, né, dos pratos decorados, a Roberta, onde aí ela pôde observar que ele começou a comer outros alimentos a partir daquele item decorado. Por exemplo, aí é uma cenoura, né, como se fosse uma flor, e o centro é um tomate. Perfeito. E ele começou a comer... E ali a gente tem um arroz, um feijãozinho. Um purê e a carne. E a carninha. Isso. Que maravilha. Exatamente. Roberto, o nome dela, Nutri? A Roberto, exatamente. Que bacana. Gente, parabéns aí pro pessoal. Depois dá para compartilhar aí esse nosso bate-papo. Olha ali, ó. Olha que linda a flor. Ai, dá uma mordida aí. Aí, ó. Viu? E aí, brincando, vai se alimentando. Olha aí, que belo trabalho. Olha, parabéns para essa equipe aí. Olha, fantástico. Desde o dia 28 de março. Esse aí, um anterior ficou 50 dias internado, que era um paciente pós-cirúrgico. Então tem esses casos aí, realmente, tu falou uma coisa certa, né? A gente acha às vezes que tem problema, mas é verdade. Tem o outro lado aí, né, gente? É verdade, tem que pensar bem antes de se queixar, e não é fácil. Imagina se pra gente que é adulto ficar internado, ficar fora da rotina, ficar num ambiente assim, fora de casa, imagina para uma criança que não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Isso aí eles estranham muito, né? Porque o ambiente hospitalar é um ambiente totalmente diferente, porque ele fica separado muitas vezes da família, de quem ele gosta, né? Apesar de o hospital permitir um acompanhante fixo, pai, mãe, enfim, um responsável, né? Mas às vezes tem os irmãos, tem as famílias, tem a família em si. Então eles se ressentem muito, né? Ficam na caminha, né? Então não tem condição de circular, então tem uma série de aspectos aí. E a alimentação no hospital, eles se agarram muito, né? Para que é uma forma de entretenimento e de próprio prazer, né, em comer, né? Quem é que não gosta, né, de saborear uma boa refeição, um lanche, né? Claro. Então... que trabalho, Hospital da Criança Conceição. Exatamente. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado. Eu acho que isso aí devia levar até para outras instituições, né, como exemplo também, né? Porque como você falou, a alimentação ela é uma forma de medicamento também, de medicação para os pacientinhos, né, principalmente. Exatamente. É claro, né, que esse é um tipo de serviço que a gente oferece, mas que ele não é tão amplo assim como a gente gostaria, né? Porque esses pratos são individuais, né? São montados ali na hora, um pouco antes de serem servidos para os pacientes. Então a gente não tem uma condição de estrutura que gostaria para ampliar para muitos pacientes, como seria, né? Então a gente faz uma seleção
daquele paciente que tem a necessidade, né, desses casos, por exemplo, de longa permanência, né, que tem uma inapetência, que precisa de algum estímulo, ou paciente que está desmamando de uma sonda nasentérica, né, que também é uma alternativa, né, para ele voltar a começar e aprender a comer, né. Então temos essas situações lá no dia a dia, né. Que bacana, que bacana. Gente, se você se conectou com a gente agora, estou conversando com o Nutri Elvio Della Corte, lá do Hospital da Criança Conceição, aí mostrando uma maneira muito criativa de fazer com que os pacientinhos, como eu achei muito carinhoso que o Elvio se refere a eles ali, comam, né, se alimentem ali, como eu estava comentando antes, faz parte da medicação, né? Sem alimentação não tem como. Então, se você perdeu, pode se conectar lá nas nossas redes sociais lá para conferir o início da entrevista. Quero dar parabéns ao Elvio e também parabenizar estender a toda a equipe, todo o trabalho, pessoal lá, só vou pedir para cortar o áudio aqui do estúdio aqui, senão a gente fica ouvindo lá o que o pessoal está conversando. Obrigado, viu, Elvio? Não, tranquilo, e reforçando aí o agradecimento a essa equipe maravilhosa aí que faz as coisas acontecerem lá do nosso hospital, né? De todas as profissões aí, né? Aos cozinheiros, aos nossos cozinheiros, nós temos um mestre Cuca aí, um dos que faz essa decoração, que é o Roger. Opa, Roger, grande abraço, Roger. Né, e se eu denominar cada um, eu posso esquecer dos outros, né? Vou então, me complicar. Tá bom, então vamos falando da Roberta, do Roger. É isso aí. E assim, e sem esquecer, né, que o nosso atendimento aí é 100% SUS. Isso é importantíssimo também, né? Sistema Único de Saúde aí, realmente fazendo um belíssimo trabalho. Exatamente, oferecendo para a sociedade aí, né, essa assistência aí qualificada. Parabéns, viu, Elvio? A gente fica à disposição aqui e compartilha aí para todo mundo aí que quiser aí, mostra lá para a equipe lá, estende nossos parabéns e a gente fica à disposição aí do Conceição, tá bom? Ok, muito obrigado. Hein? Obrigado mesmo. Que belíssimo trabalho, viu? Parabéns.